Uma senha foi formada com 3 algarismos distintos, que foram escolhidos dentre os números inteiros de 1 a 6 e colocados em ordem crescente. Sabe-se que, então, olha só, os 3 algarismos foram colocados em ordem crescente. Sabe-se que a soma do primeiro com o terceiro é igual a 7. Nessas condições, se o segundo algarismo da senha for... Bom, então o que a gente tem que analisar aqui? Sabendo o segundo algarismo, o que a gente vai poder falar em relação ao primeiro e ao terceiro? Né? Porque tem alternativa falando se o segundo algarismo for o 3, e se ele for o 4, e se ele for o 5. O que a gente vai poder falar a respeito do primeiro e do terceiro algarismo? Então, vamos raciocinar aqui. Ó. São 3 algarismos. O primeiro algarismo tem que ser menor do que o segundo, que tem que ser menor do que o terceiro, porque está dizendo que eles estão em ordem crescente. E o primeiro com o terceiro tem que dar 7. Então, olha só, se o primeiro for 1, aí aqui vai ter o segundo, que a gente não sabe qual que é, o terceiro vai ter que ser 6, para a soma dar 7. Se o primeiro for 2, o terceiro vai ser 5. Se o primeiro for 3, o terceiro vai ter que ser 4, né? Para a soma dar 7. Aí, como tem que estar em ordem crescente, essa terceira opção aqui já não é possível, né? Porque qual algarismo que eu ia colocar aqui no meio para ser o segundo, de forma que aqui fique em ordem crescente? Não tem jeito. Então, essa possibilidade aqui já não dá. Então, ou vai ser a primeira ou vai ser a segunda. Aí, vamos analisar as alternativas. Nessas condições, se o segundo algarismo da senha for 3, aí a gente já analisa, olha, a letra A e a letra C, porque todas duas estão falando no caso do segundo algarismo ser 3, né? Se o segundo algarismo for 3, pode ser que o primeiro seja 1 e o terceiro seja o 6, né? Porque 1, 3, 6 fica em ordem crescente. Mas ele poderia estar aqui também, não poderia na segunda opção? Porque 2, 3, 5 também está na ordem crescente. Então, se o segundo algarismo for o 2, então o primeiro necessariamente é 1? Não, necessariamente não, porque o primeiro poderia ser o 2 também, né? Porque pode ser 2, 3, 5. Então, a letra A está errada. Letra C. Se o segundo algarismo for 3, então o terceiro pode ser 4 ou 5? Não. Se for o 3, o terceiro pode ser 5 ou 6, né? Então, 4 não pode ser 5 ou 6. Então, essa daqui também está errada. Agora, vamos pensar se o segundo algarismo for o 4. O que a gente pode analisar? Se o segundo algarismo for o 4, pode ser a primeira opção, né? 1, 4, 6 fica em ordem crescente e 2, 4, 5 também fica em ordem crescente. Então, todas as duas estão corretas. Vamos ver o que está dizendo a letra B. Se o segundo for 4, então o terceiro é necessariamente 6? Não, necessariamente não, porque ele pode ser 5 também. Então, está errado. E a letra E. Se o segundo for 4, então o primeiro pode ser 2 ou 3? Não. Se o segundo for 4, o primeiro pode ser 1 ou 2. Então, essa aqui também está errada. Só sobrou a letra D, né? Mas vamos analisar ela aqui. Se o segundo for 5, então o primeiro é necessariamente 1? Sim. Por quê? Porque se o segundo for 5, gente, essa segunda opção aqui não pode, né? Porque senão eu estaria escrevendo 5 duas vezes. 2, 5, 5 não pode, está repetindo 5. Então, só tem a primeira. 1, 5, 6. Então, necessariamente o primeiro vai ser 1? Sim. Resposta certa, letra D.